Sejam todos e todas bem-vindos. Agora daremos continuidade aqui na Rádio Estação Hits a mais esse programa Força de Vontade, terminando a nona parte dessa parte final do livro História da Feitiçaria. Agora daremos sequência ao tópico Orixás, da onde se estrutura toda a religiosidade de origem afro. Acredita-se que haviam muitos senhores que, seduzidos pela beleza, sensualidade e meiguice negras, também tivessem representantes entre os seus adeptos. Essa proibição, responsável pelo mistério e disfarces que se cercou o culto, tem diversas causas. Inicialmente, há de se ter em conta que a sobrevivência das crenças ancestrais fortalecia a união dos escravos, tornando-os todos perigosos, todas uniões também perigosamente suspeitas, não só ao senhor, como ao poder escravocrata. Por outro lado, a Igreja Católica, em poder de fato, influindo na política, seus prelados e instituições possuíam escravos, e tê-los significava ter dinheiro, bens negociáveis, e, como se não bastasse isso, ao poder temporal, bem como os senhores de então, por medo e conveniência, interessava agradar seu zelo catequizado, afinal, para proibir o culto ancestral negro e evangelizá-lo à força, para que custasse bem pouco. Ainda mais, com o medo do inferno, garantia-se a docilidade escrava e preveniam-se insurreições. Adiciona a essas razões o que foi dito sobre a natureza iniciática do culto, seus segredos, o eró, que só podem ser transmitidos ao adepto por seu iniciador, durante longos anos de noviciado. Por fim, lembremos a complexidade de sua metafísica, interpretação do mundo e do panteão também, sutis para o colonizador pouco instruído, geralmente analfabeto e mais preocupado com o mundo tangível do que com filigramas de espírito que, para se ter acesso, deveria, antes de mais nada, dominar a língua nagô, dominante na comunidade escrava transada ao Brasil. As duas religiões separadas por Oxalá, na doutrina religiosa afro-brasileira, lembramos que não há distinção só existe entre somente os seus adeptos em terreiros. Por tais procedimentos, classifica-se como adjetivos, cabendo ao estudo da formação do universo e sua vinculação aos orixás a real parte substantiva, sendo que todos acatam a ordem do Senhor Deus. Havendo um embasamento maior ou menor pela teoria de que a Terra nunca está sozinha no universo, a astrologia tem real influência nessas questões e, em algumas subdivisões, até mesmo a aceitação de discos voadores, uns achando esses pilotados por humanos mais avançados e outros até mesmo por alienígenas. Em todos os casos, é somente o universo, e para esse somente um Deus, um Criador no caso, também para os afro-brasileiros. A responsabilidade pela administração da Terra volta novamente a um tópico que é o panteão afro-brasileiro, um tempo em que todos os espaços do homem, até da divindade, interpenetravam-se. Um casal sem filhos passou a insistir junto a Oxalá, o Criador, para que lhes desse uma criança. Oxalá, cedendo, sob o compromisso de que se esse filho não deixasse nunca os limites do Ayé e penetrasse no Orum, como podiam fazer os demais homens, não só desobedeceu, como desafiou a divindade, provocando assim a sua ira e que também uma represália que Oxalá lançou seu cajado, o Opachoró, contra o Ayé. O símbolo divino, ao percorrer o trajeto, separou magicamente o Ayé do Orum, colocando entre as duas regiões o céu visível, o espaço atmosférico, que é o Sanmo. Iemanjá, a vida originária da água, que ela vem de uma sequência. Primeiro ela é Nanã, depende da pronúncia do local. É que era avó, que ela chega mesmo a ser considerada como a esposa de Oxalá, ou mesmo a sua metade feminina. Atribuindo-se desse fato, nesse caso, o caráter de andrógeno, também a primeira emanação de Olorum. Ela é a terra-mãe, ancestral, no sentido de matéria original que recebe os componentes do corpo, dissociados depois da morte física. Sua dança lenta e, ao mesmo tempo, início do movimento e seu estágio final. Exatamente perceber as partes, ela as carrega em seu interior e devolve-as ao ciclo de manifestações. Principal simbolismo do elo entre o paganismo europeu e os cultos afros. De uma forma ou outra, como todos os demais orixás femininos, Nanhã ou Nanhã-Burucu está ligada à água, principalmente a água doce e a chuva, fecundadora por excelência. Facilmente, seu cetro ou opá e o ibiri da palha da costa trançada, coberta das conchas dos búzios, os cauís, tanto a palha enfeitada como as conchas vazias dos moluscos que as ocupavam, são símbolos dos espíritos que ela carrega dentro de si. Esse cetro é também seu otá, pedra de firmeza. São cobertos com dendê, o sangue vegetal, símbolo da vida, virgem negra, mãe primordial, mesmo a entidade das virgens negras da Europa pré-cristã, que simbolizavam e simbolizam os ritos pagãos. Ela guarda os mistérios da vida e por isso sua roupa tem listas roxas ou azul escuras. É geradora, doadora de vida, as listras escuras intercalam-se nas brancas. Como oferendas, servem-lhe peixes de água doce e cebola, cujas camadas sucessivas e concêntricas lembram sem dificuldade o mistério da geração a partir do núcleo. Em geral, lembra Joana Leuben, por exigir a morte para doar vida. Nanhã está incluída na classe de entidades conhecidas por Eborá,
Iemanjá, sob a administração dos quais haverá sempre um conflito, condição essencial para a continuidade do universo, movimento cíclico vital. Mas, mais do que simples água, Nanhã é a lama, o barro gerador, mas também massa informe, onde tudo se dilui. O princípio masculino manifesto a partir de Oduduá, a mãe de todas as coisas, é Uraniá. Uraniá violenta Iemanjá, ora sua irmã, ora sua mãe. E desse incesto surgem os demais orixás. O candomblé associa-se-oa ao mar, a água e sal, origem da vida. Ela é mãe no sentido da criação e potencial, é a mãe dos peixes. Notamos assim que ela também é companheira fiel e amante impetuosa. Se Nanhã e Iemanjá são mães sem esposo, Oxum e Ansan são sempre complemento de um dos mais orixás masculinos. A água doce, principalmente a das cachoeiras ou a água calma dos remansos dos rios, é o reino de Oxum. Ali são feitas as suas oferendas fora do espaço sagrado do templo, e ali seus filhos deverão cumprir banhos rituais para adquirir seu axé particular, ganhar força para lavar as ofensas feitas ao orixá ou para pedir a sua graça. Oxum é meiga como um laço, mas também é profunda como as águas, não devolvendo, como acontece com o mar, pedra que foi atirada contra ela. Se Iemanjá é geração potência, Oxum é a gestação efetiva, sendo encarregada de proteger o futuro ser humano, desde a condição de feto até os primeiros anos de sua vida. Por extensão, é também a protetora da gravidez. Aliás, seu principal alento, o mel, é sempre branco, o sangue branco manifestado, é um nutriente por excelência de mostra desse aspecto do orixá. Simbolizado como peixe místico, seu leque de metal amarelado tem vários desses animais machetados ou presos como pingentes. Ela se apresenta, por causa do seu papel de mãe como servidora de Oxalá, como aquela que detém o sangue menstrual durante a menstruação. Seu domínio sobre o sangue faz disso seu axé, no candomblé ligando-a à cor dourada. Enquanto Orixalá, o poder masculino, passa essa função para Ogum, o Oduduá transmite igual atribuição a Yansan. Veremos assim no candomblé, entre outras prerrogativas, os dois orixás auxiliados por Exu, que sempre está presente em todas as operações mágicas, serem os guardiões do mundo dos mortos, evitando que eles se descarreguem e venham perturbar os vivos. Ogum ajudou os brasileiros em Humaitá. O mesmo, o patronato sobre a guerra e os limites físicos, psicológicos ou energéticos são os de Ogum, repartido com Exu. Representando a separação, o conflito ou confronto com qualquer nível de consciência, assim é invocado para a proteção dos soldados em batalhas, pela tradição, e é o mais brasileiro de todos os orixás, que surgiu nas tropas na Batalha de Humaitá, levando-as à vitória. Como agradecimento, na figura de São Jorge, recebeu posto e soldo no exército, instituindo-se o hábito de, em muitas festas, ter a imagem carregada triunfalmente e escoltada em viagens militares. O guardião dos limites do cemitério, também invocado em cerimônias que envolvem mortos, no entanto é seu papel de guerra astral, nas disputas contra as forças maléficas, que o levam mais frequentemente ao terreiro. Ogum, Exu, Yansan e Xangô são soldados mágicos, protetores por excelência. Ferindo a tradição da polícia militar paulista, quando carregado seus símbolos de dimensão maior que um humano normal, no começo desse século, essa imagem caiu sobre um soldado e matou-o. Fato este que desencadeou, segundo as pessoas que ainda mantêm a tal imagem, a retirada de São Jorge do panteão vaticanês, da Igreja Católica Apostólica Romana, e com isso deixando essa simbologia de São Jorge atribuída somente ao panteão pagão. A justiça e seus guardiões têm o fogo e a terra mineral como parte de Xangô, e fogo, o ar e ar para Oxalá. Ambos encarnam a justiça, mas duas diferentes formas de justiça. Oxalá reina sobre o céu, não como espaço físico, mas como envoltório da terra. Simboliza a luz e a tranquilidade que permitem às coisas seu desenvolvimento. Branco e dourado são suas cores, simbolizando o elemento fundamental, no começo dos começos. Antes de ser fogo, luz, Oxalá significa água, por participar da matéria original, e ar. O machado de duas lâminas opostas constitui seu atributo, do Xangô, assim como o cetro feito com a cauda de um touro. Ambos são símbolos de poder para administrar a justiça, mas também para fecundar originalmente. Fazia-se esse machado com meteoritos, pedras de raio, fogo, que do céu eram cravados na terra. O Oxóssi também é o dominador sobre a natureza. Por extensão, costuma-se dar ao Oxóssi o domínio das matas, mas, na verdade, a esse orixá estão ligados a caça e o animal selvagem. A caça representa também poder sobre as técnicas e, em segundo sentido, a caça às almas desgarradas para guiá-las.
nelas. O Sain domina a mata propriamente dita, e ao referir-se no espaço natural não modificado pelo homem, pelo ser humano, nem a aldeia, nem suas proximidades, nem o campo lavrado. Da mesma forma como ao Oxóssi não lhe imputam os animais domésticos, neste mesmo reino de vegetação, do remédio e também no veneno, dos filtros que podem estimular a fecundidade ou interrompê-la, atuam Ofã e Dadá. É fácil perceber a importância desses orixás quando, recorrendo ao mito, verificamos que o primeiro homem foi feito com a selva de uma árvore. Mas, enquanto Oxóssi liga-se aos espíritos já manifestados, o Baloaê se ligará ao desconhecido da morte, a terra, para onde voltarão os corpos, e a terra que guarda os componentes da vida e também protege o segredo de que seguirá ao ciclo da vida que se findou. Só sobre a forma de Omulu que ele exerce o papel de Plutão, o guardião dos mortos. Nesse poder de transformação dos corpos está também a doença e, é claro, sua cura, com Nanhã, orixá dos velhos. Uma vasta galeria auxiliar. Além desses pares tutelares de forças, condições e aspectos de condições bem definidos no universo, sejam criadores ou regentes e guardiões. Há mais uma centena de orixás, tão importantes como os citados, mas que, se não são ignorados, têm seu culto ligado ao de outros, com os quais mantém relacionamento por afinidade. A esses acrescenta-se os diferentes orixás agrupados sob a identificação de um orixá principal, Ogum Megê, Ogum Naruê, Xangô Abará, Xangô Afonjá, Oxóssi Inlê, Xangô Baiani, Afoná, Ajá, Xalungá, Champanã, Iemanjá Inaie, e assim por diante. Ifá, oráculo, fala ao pedido de outro orixá, Orumilá. Fala porque detém o poder sobre os 4 constituintes do mundo, simbolizados no seu assentamento, Acabaçá e Ibá, onde há a força dos 4 conselheiros, o Barixá, o Baloaê, Ogum e o Duduá, respectivamente com as cores branca, preta, vermelha e a terra. As cores representam sangues, essências. Com isso, nomes como Mbanda, sacerdote de Angola, e invocador de espíritos, o que Mbanda passaram a desvirtuar-se do seu real sentido, para adaptarem-se à perseguição policial, principalmente. Tal qual os rituais pagãos da bruxaria e da Wicca, propriamente dizendo, a religião da Umbanda visa também a integração de seus membros para uma maior unidade no país, principalmente e respeito às diferenças de cultos, para que a vivência neles não seja forma de protesto social, e sim encontrar nesse mesmo. Existem também as nações africanas, variando de nação para nação. A origem dessas duas principais religiões brasileiras foram incorporando os costumes e crenças de acordo com os costumes desses povos, sempre abrigando ao menos os 4 elementos ou o simbolismo astrológico. Podemos notar que na dos Lundas Kyoko da África Central, onde no ritual cívico e religioso bem desenhado do Molocô, dão real ênfase ao valor moral e espiritual de sua juventude, entregando a diferença espiritual e cívica desses aos sacerdotes e chefes administradores da tribo. Começando pela aprendizagem, essas crianças são ensinadas de acordo com os costumes e padrões de comportamento da tribo, especificamente pelo seu desenvolvimento físico. Então, com uma idade mais avançada e com um melhor desenvolvimento físico, ainda sob a vigilância dos instrutores, pernoitam na mata e nas águas, para que compreendam e se defender de seus perigos e segredos. Quando já adiantados em relação aos segredos da mata e as influências humanas, astrológicas e demais no comportamento do macroambiente e do macrocosmo, passam ao domínio do sacerdote principal, realizando na época apropriada o ritual da circuncisão, mas com o preceito do prepúcio. Estando deitados em folhas, nas cabanas afastadas das aldeias e destinados ao ensino religioso, passam para a adolescência, para voltarem à aldeia, após alguns dias prontos para encararem a vida de um adulto, sabendo distinguir os muxiques, máscaras das entidades espirituais, assim como a de Muanã. Vamos dar uma pausa aqui, falei bastante, então alguma coisa para voltar a continuar na próxima fase, ok? Até mais. Feelings, never the one.